Graça e paz, amados, mais uma vez aqui com vocês para estudarmos a palavra de Deus, amém? Hoje nós iremos estudar a lição 10, jejum, parte 1. Mas antes eu quero orar por você que está me assistindo, para que o Senhor traga revelação da sua palavra, amém? Vamos orar? Aleluia! Deus maravilhoso, Deus santo, eu te louvo, meu Pai, por todas as coisas que tu já tem nos feito. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que nesta hora eu quero colocar os meus irmãos diante de ti. Eu não sei as suas necessidades, mas tu és aquele que vem, Senhor, trazendo o consolo, o conforto a cada um. Em nome de Jesus, que tu possa trazer, Senhor, neste dia, revelação da tua palavra, conhecimento, Senhor, entendimento, discernimento, Pai. Em nome de Jesus, eu já declaro sobre a vida de cada irmão. Você, meu irmão, é um canal de Deus. Você vai dar muitos frutos. E esses frutos vão permanecer para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, vamos aprender juntos nesta tarde. E eu declaro que vai haver restauração, cura, libertação. Aonde você estiver, você é um canal. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 6, no versículo de 16 a 18. Olha só o que nos diz esse versículo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia! Amados, quando nós estamos jejuando, a gente não precisa falar para as pessoas, nem andar toda sem assim, com tristeza, como se estivesse com fome. Não! Você tem que parecer que você está bem, você está jejuando. Aleluia! Há aqueles momentos que as pessoas sabem que nós estamos jejuando, que é o momento quando a igreja é convocada para jejuar e todos se encontram ali no templo. Então aí a gente vê realmente que todo mundo está jejuando, né? Então, mas no dia a dia você tem que jejuar e você não precisa falar. Porque o jejum é entre você e Deus. Amém? Então, há a importância dos ensinamentos de Jesus. A importância, o jejum é muito importante. Muitas pessoas acham que o jejum já era para no Antigo Testamento, mas depois que Jesus veio, o tempo da graça não precisa jejuar. Mas eu vou te mostrar que Jesus manda a gente jejuar. E é num tempo como esse que nós estamos vivendo. Amém? Olha só o que diz Lucas 5:33. Olha só o que diz. Disseram então eles: por que jejum os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também a dos fariseus? Mas os teus comem e bebem? Perguntaram a Jesus, né? E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias jejuarão. Aleluia. Amados, Senhor Jesus já foi tirado de nós, já está com o Pai. Mas Ele enviou o Espírito Santo. Mas Ele vai voltar para nos buscar. E enquanto isso, nós precisamos jejuar. Jesus, Ele nos dá exemplos de jejum. Amém? Por isso que nós precisamos jejuar. Esse ensinamento não é correto dizer que era o povo lá atrás do Antigo Testamento que jejuava. No tempo da graça não precisa. Precisa sim. Jesus está dizendo que é para esses dias que nós devemos jejuar. Amém? É para esses dias. Então vamos compreender o jejum. O que é o jejum? O que é que você já ouviu falar sobre o jejum?
Jejum é uma abstinência total ou parcial de alimento por um período definido e outra coisa, com um propósito específico. Não venha dizer que você vai dormir meia-noite e você diz, a partir de agora eu estou de jejum. Aí passa a noite dormindo, aí quando acorda lá para as 10, 11 horas, tá de jejum, não orou, ou então faz uma oração rápida e quando é 11h30, vou entregar meu jejum. Não é dessa forma que funciona, tá certo, meus irmãos? O jejum, no momento que você está de jejum, você tem que estar jejuando, orando, buscando a Deus, se alimentando da palavra dele. Então, quando você estiver jejuando, você vai se alimentar da palavra, você vai orar, vai ter comunhão com o Pai, porque nós sabemos que as nossas armas, a oração, meus amados, a palavra, o jejum, a adoração, isso tudo são armas espirituais. E o jejum vai fortalecer o seu espírito e vai mortificar a carne. Por isso que é necessário o jejum. O jejum tem que ser uma prática comum na vida do cristão. Esse jejum bíblico não é ficar de dieta. Jejum sem oração é dieta, meus irmãos. Não é esse jejum que o Senhor está falando. Você vai colocar, quando você entrar em jejum, você vai se colocar diante do Senhor. Eu vou colocar, eu estou precisando disso ou daquilo. Não é assim. Você vai se colocar diante de Deus, para que Deus fortaleça o seu espírito, para que você possa vencer as trevas. É através do jejum que você conquista em Deus. Conquista as coisas que Deus tem para você, porque você vai matar a sua carne. Quando você quer algo, meu irmão, veja bem, você está com um problema na sua família e você diz, eu vou jejuar para Deus resolver. Não é assim. Deus vai resolver, amém? Porque Ele é Deus. Mas você vai jejuar. Quando você jejua, você vai tirar o alimento por um período, vai estar orando, se alimentando da palavra de Deus, adorando ao Senhor. E é nesse momento que a sua carne, essa carne que não se converte, ela vai mortificar, ela vai ficar morta por um período. Por quê? Porque ela vai ficar enfraquecida, não vai ter força. Aí o seu espírito vai prevalecer. Porque a palavra de Deus já disse que há uma luta contra a carne e o espírito. Por isso que a gente tem que se alimentar o nosso espírito. O que é que você tem alimentado nesses dias? O espírito ou a carne? É uma pergunta para você. É o espírito ou a carne? Pois bem, muitos cristãos, eles acham que não deve jejuar, receberam alguns ensinos distorcidos, mas eu quero dizer que jejuar é bíblico. É bíblico. Você precisa compreender isso. A igreja de hoje, ela vive entre dois extremos, né? Aqueles que dão assim, não dão valor a jejum. Eu não vou jejuar. E tem aqueles que excedem sua ênfase sobre ele. Quer fazer mais do que o necessário. Por que eu digo necessário? Porque muitas vezes é sacrifício de tolo. Você fica um bom tempo de jejum, mas não ora, então é desnecessário, é sacrifício de tolo. Quando você jejuar, consagre a sua vida ao Senhor. Ore, adore, se alimente da palavra de Deus. Nesse momento que você está em comunhão com Deus, Deus está fortalecendo o seu espírito. Então, meus irmãos, vamos jejuar realmente como se deve. E eu quero lhe dizer que não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo praticar. Isto é algo pessoal. Veja bem, você tem condições de jejuar 24 horas? Jejue. Você tem condições de jejuar somente a parte da manhã? Jejue. Você quer jejuar um jejum total até sem água? Faça. Mas se você não pode, jejue tomando água. O Senhor, Ele vê o seu coração e vê a atitude do seu coração. Tem muitas pessoas que
no momento não estão podendo jejuar devido a estar tomando medicações, devido a estar num problema de saúde. O Senhor, Ele vê o teu coração, o teu anseio, Ele vê o que você deseja. Amém, amados? Então, a prática do jejum, além de ser uma recomendação bíblica, ela traz alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. Veja bem, vamos ver alguns princípios, né? Que muitas pessoas, elas acham que não deve jejuar, não é para jejuar, não é. Como é que você tem jejuado? Você tem realmente dedicado o tempo do seu jejum ao Senhor? Outra coisa que eu quero te dizer, tem pessoas, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Olha, veja bem, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu não conheço quem já jejuou esse tempo todo, né? Mas nós vimos o jejum que Esté, né, naquela época que ela convocou o povo para jejuar. Ela convocou para fazer um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Foi uma determinação, foi uma orientação que ela teve. Nós já vimos também que houve o jejum de Daniel de 21 dias. Então, há vários exemplos na Bíblia de jejum. Nós vemos também, na época que o rei, quando Nínive ia ser destruída, o rei pediu para que todos jejuassem, até os animais. Veja bem, até os animais. Então a gente vê muito exemplo de jejum, né? No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus ele tinha um único dia de jejum instituído, o dia da expiação. Mas olha só o que diz em Levítico 23, 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligirei as vossas almas e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Não há uma ordem bíblica. O dia da expiação na velha aliança era uma vez no ano, era que eles jejuavam. Jesus jejuou, então devemos seguir, né, meus irmãos? Devemos seguir. E hoje a gente deve jejuar para fortalecer o nosso espírito. Olha, também ele ficou conhecido também como dia do jejum. Paulo também se referiu como jejum em Atos 27, 9. Olha só, que foi que Paulo falou, isso já no Novo Testamento. E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Olha só, o jejum já tinha passado. Então isso quer dizer o quê? Que ele jejuava no Novo Testamento. Então nós precisamos seguir exemplos de homens e mulheres de Deus, principalmente do nosso Jesus. Muitas pessoas que ensinam falham de maneira a dizer que não deve jejuar. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Nós devemos jejuar porque Jesus, se ele jejuou, ele está nos ensinando. Nós não podemos deixar de jejuar. Se Jesus jejuou, é que ele queria mostrar para a gente que nós éramos para jejuar. Ele era o Filho de Deus e precisou jejuar. Imagine nós, amados. Então o jejum é muito importante. Olha só o que diz, que a gente já leu lá em cima, né, em Mateus, né? A gente não pode, quando a gente jejuar, a gente não pode estar se mostrando, né, que está jejuando. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, ele não é um mandamento. Mas nas suas palavras, ele revela que ele esperava de nós. Jesus esperava de nós essa prática, porque se ele está ensinando, se ele faz, a gente copia. Amados, você, na sua casa, os seus filhos vão lhe copiar. Se você jejua, os seus filhos vão jejuar. Então, meus irmãos, pratique o jejum para que seja um ensinamento para os seus filhos. Jesus nos ensinou. Os homens de Deus também nos ensinaram. É para isso que nós somos chamados, para guerrear e vencer as trevas. Mas nós só vamos vencer, meus irmãos, com oração, palavra
jejum, adoração. São as armas que nós temos, amém? Algumas pessoas dizem que as epístolas não dizem nada sobre o jejum. Sabe por quê? Dizem que porque não era importante e desprezam esse ensinamento. Mas isso é errado. Jesus não veio ensinar os judeus a viver a velha aliança. Ele veio instituir a nova aliança. E todos os seus ensinos apontam para a prática aos cidadãos do reino. Quem é cidadão do reino vai querer se aproximar mais de Deus. Se você é uma cidadã, é um cidadão do reino de Deus, você vai querer jejuar, porque você vai querer ter comunhão com o Senhor. Então, meu amado, minha amada, siga, faça a prática do jejum na sua vida para mortificar essa carne e o espírito fortalecer. Jesus deu ordem aos seus apóstolos que ensinassem as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Amados, Jesus ensinou tantas coisas aos seus discípulos. Olha só o que ele disse em Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até a consumação do século. Se Jesus fazia, ele estava ensinando. Amém, amados? Então, ele nos ensinou a jejuar. Inclusive, o modo correto de jejuar. O próprio Jesus praticou o jejum, né? E lemos em Atos que os líderes da igreja também faziam. Registros históricos, amado, da igreja, né? Também revelam que o jejum continuou sendo uma prática. Se você ler na palavra de Deus, tem muitos momentos que as pessoas, que os crentes, que os homens e mulheres de Deus estavam jejuando, né? O jejum, portanto, deve ser parte de nossas vidas e praticando de forma equilibrada. Vamos fazer um jejum equilibrado. Eu já vi pessoas passarem mal praticando jejum. Por quê? Porque querem fazer mais do que tem condições de fazer. Quanto tempo você já passou? Teve uma vez que eu passei 24 horas de jejum, só água. Eu fiz esse jejum de 24 horas. E eu aguentei o jejum de 24 horas. Mas eu já fiz, a maioria dos jejuns, eu fiz o primeiro horário, né? Sem alimento. Eu já fiz o jejum também sem água, mas não um longo tempo de 24 horas. Eu não vou chegar a dizer aqui para vocês que eu fiz um jejum não sei quanto tempo. Não, eu fiz um jejum, o maior tempo de jejum que eu já fiz foi 24 horas. Então eu quero dizer para vocês que cada um sabe o tempo de jejum que pode fazer. Amém? Quando você tiver de jejum, você também pode tirar aquilo que atrai para as coisas carnais. Por exemplo, você está de jejum, quer ver uma TV? Então vá assistir uma ministração da palavra, uma coisa que edifique o seu espírito. Eu não estou dizendo que assistir TV é pecado, não pode assistir. Não, não é isso. Mas quando você estiver de jejum, se for o caso de você assistir TV, assiste a ministração, fique o dia lendo a palavra, ore, adore. Isso aí é o jejum realmente que o Senhor quer que venhamos a fazer. Amém? Agora eu digo uma coisa, embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, e muitas vezes ele também ficava sem comer, porque ele tinha que atender a multidões, né? Que por falta de tempo das ministrações. Aí às vezes a pessoa não tem tempo de comer, né? Mas quer por passar as noites orando. Deus, ele nos ensina de várias maneiras, meus amados. Devemos reconhecer que ele e seus discípulos não estavam assim, observando, exceto o dia da expiação. Naquela época era o dia da expiação, que era obrigatório. Hoje não. Hoje não tem mais isso. Era costume dos fariseus também jejuar 2 dias por semana. Isso é questão daquele povo, né? Como diz em Lucas 18:12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Então assim, Jesus e seus discípulos não faziam. Por quê? Porque os discípulos já estavam com o mestre. Mas Jesus, ele jejuou 40 dias para nos dar exemplo. Então, precisamos compreender
O mestre mostrou não ser que o jejum é para nós fazermos o jejum. E disse que depois que ele fosse tirado, né, do convívio direto, né, com os discípulos, que ele voltasse ao céu, eles haveriam de jejuar. Então, isso serve para mim e para você, amém? E o jejum pode ser uma prática vazia se não for feita de uma maneira correta. Isso acontece assim, se você está jejuando só por jejuar. O pastor diz, vai ter uma convocação de jejum, todos devem jejuar. Mas se você fizer sem a intenção do coração, só fica sem comer e vai para a igreja, não ora, fica lá, não. Quando você for convocada a jejum, ore, leia a palavra, adore ao Senhor, é isso que o Senhor quer, né? A resposta de Deus para as nossas vidas está baseada no jejum. Olhe, quando a gente jejua, amados, a gente fortalece o nosso espírito. Se você tem algo a conquistar, a sua carne está alimentada e o seu espírito está fraco, sabe o que é que acontece? Você vai estar mais na carne e vai dizer, não, eu não vou conseguir, eu não vou conquistar. Meu filho não vai ser transformado. O Senhor não vai poder fazer isso porque... Tá entendendo, irmãos? Então, quando a gente jejua, a gente vai fortalecer o nosso espírito e a carne vai enfraquecer. Então, a gente não vai ter dúvidas. Quando a gente jejua, nós não vamos ter dúvidas. O Senhor Jesus vai estar fortificando o nosso espírito e nós vamos crer que nós vamos conquistar tudo que Deus tem para nós. Amém? Em Jesus, porque o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias, nos ajudando, nos orientando a fazer o que Ele quer. E nós só iremos fazer, meus irmãos, se nós estivermos orando, lendo a palavra de Deus, se alimentando desse pão precioso, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e jejuando, matando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Amém? Vou ficando por aqui e tenho a dizer para vocês, jejue, faça isso de uma prática na sua vida, na sua família, dê exemplo na sua casa. Amém? Fica na paz e até a próxima aula.